Livro de Jó, capítulo 6. Vamos ler o versículo 8. Livro de Jó, capítulo 6, verso 8, diz assim: Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me desse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Sente-se nessa manhã. Meus irmãos, há quem diga, estudiosos, aqueles que estudam a palavra, que o livro de Jó foi escrito muito antes dos patriarcas. Há quem diga que, embora tenha ele vivido nesse tempo, alguns de seus escritores possa ter sido Salomão, outros dizem que foi Moisés, mas independente dos tempos, independente de quando foi escrito, independente de quando ele viveu, o livro de Jó tem um contexto, ele tem uma história a ser apresentada, e é o sofrimento do justo nessa terra. Independente de quando ele foi escrito, de quando ele viveu, ou até mesmo de hoje nós estarmos aqui, o Senhor, ele tem uma palavra para nós, que é falar sobre o sofrimento daquele que serve ao Senhor. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã, e eu tenho a graça, a bênção de Deus de não precisar explicar todo o livro de Jó. Temos aqui pessoas conhecedoras da palavra, estudiosos da palavra. Você sabe o que aconteceu, você sabe o que Jó viveu na sua pele e na sua vida. Só que eu quero me ater um pouquinho ao primeiro concílio que houve no céu, ao primeiro concílio, a primeira reunião que aconteceu para definir aquilo que seria exercido na vida de Jó. A palavra fala que os filhos de Deus estão se apresentando ao Senhor. De repente o filho das trevas se apresenta. O Senhor pergunta a Satanás: tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, homem piedoso, temente a Deus e que se aparta do mal. Mas então Satanás, ele começa a dar testemunho da bênção de Deus sobre a vida de Jó. Os nossos irmãos que estão aqui, dar testemunho de mim ou do irmão Robertson é muito fácil, mas agora Satanás está dando testemunho da bênção de Deus sobre a vida de Jó. Ele está dizendo: como Jó não irá ser assim, se tu o cercaste de bens? Como ele não será assim, se as obras das suas mãos são abençoadas por ti? Como ele não será assim, se tem enchido ele de bens e de filhos? Tem dado felicidade a ele. Então Deus, ele autoriza Satanás: toque em tudo, menos na sua vida. Toque e veja se ele irá continuar assim. Satanás agora, ele tem poder sobre tudo que rodeia a vida de Jó. Ele tem poder para tocar em todas as áreas da sua vida, menos na sua saúde, menos no seu corpo. A palavra fala que Jó, então provado pelo Senhor, ele está num certo dia em sua casa, ele está num dia como todos os outros. E quantas vezes nós temos um dia assim, onde nós estamos em paz, onde nós estamos deitados, e de repente vem um mensageiro, para dar aquela notícia que nós não queremos ouvir, para trazer aquele diagnóstico que nós não aceitamos. O primeiro mensageiro vem trazer uma notícia: Senhor, estava eu com os teus servos. De repente se levantam os sabeus, levaram os bois, levaram os jumentos, mataram os teus servos. Só eu fiquei aqui para te contar essa história. Só a mim restou. Mas ele não está terminando de falar, e já veio o segundo mensageiro dizendo: Senhor, eu estava no campo com as ovelhas, junto com os teus servos, e fogo do céu desceu, matou todas as ovelhas, os teus servos e as tuas servas, e só eu sobrei para contar essa história. Quando ele está falando, ele não terminou ainda de falar, vem um terceiro mensageiro: eu estava com os camelos, e quando nós estávamos lá, se levantaram os caldeus, levaram os camelos, mataram os teus servos, e só eu sobrei para contar a história. A vida financeira de Jó agora estava terminada. Todos os seus bens, tudo aquilo que lhe cercava de bens, já não estava mais sobre as suas mãos. Os seus servos, aqueles que podiam trabalhar para reconquistar tudo aquilo, estavam mortos ao fio da espada.
Mas quantas vezes nós nos alegramos porque o Senhor, Ele nos tira tudo. O Senhor, Ele permite que nós ficamos até mesmo pobres, mas aí nós temos a nossa família. Se nós temos a nossa família, nós temos força para continuar. Só que o terceiro mensageiro está falando, e já está correndo outro, já está vindo outro, e ele tem uma notícia: os teus filhos e as tuas filhas bebiam, comiam, se alegravam, um vento soprou do deserto, bateu sobre os 4 cantos da casa, só eu sobrei para te contar a história, só eu sobrei para contar o que aconteceu. Eles estão mortos. O que resta a Jó? O que resta a Jó? Ele rasga as suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça, se humilha, e quando ele tinha tudo para negar o Senhor, a palavra fala que ele se joga no meio daquelas cinzas, e ele adora ao Senhor, ele adora a Deus. Viste o meu servo Jó? Viste que nem assim ele nega? Viste que nem assim ele se prostra? Nem assim ele nega o meu nome? Deixa eu tocar nele, deixa eu tocar na sua saúde, deixa eu tocar nas suas forças. E aqui agora eu quero ser muito rápido em te dizer que, quem sabe você está vivendo esses momentos, onde esses mensageiros, tudo foi perdido. Há momentos em que nós perdemos tudo, mas sempre sobra um mensageiro, sempre sobra alguém para vir trazer notícia ruim, mensageiros da destruição na nossa vida. O Senhor permite que então as forças de Jó sejam tocadas, a sua vida, a sua saúde sejam tocadas. Úlceras saem do seu corpo, e com um caco de telha ele se corrói, ele se rói. Jó tem tudo agora para negar o Senhor. Não bastando os mensageiros, não bastando a sua saúde debilitada, 3 homens se levantam, Elifaz, Bildade e Zofar, amigos, não bastando os mensageiros naquele teu momento de sofrimento, não bastando as mensagens que você recebeu, vem os teus próprios amigos dizer: você estava em pecado, por isso que aconteceu tudo isso. E é isso que eu me alegro, porque o Senhor já falou, a palavra que estava no meu coração. Nós às vezes esperamos de um amigo, uma palavra de um conforto, mas os amigos de Jó estão vindo para dizer: você está em pecado, você está fazendo injustiça, impiedade, por isso que esse mal veio sobre a tua vida. Jó, ele tenta se defender, mas a sua situação está dizendo completamente o contrário do que ele está passando. Quantas vezes as pessoas olham ao nosso redor, olham a nossa família, olham a nossa história, olham o que está acontecendo e nos julgam por causa das situações, nos julgam por causa daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer que o Senhor, Ele conhece e Ele sonda o teu coração. Ele conhece e Ele sonda. Ainda que os homens olhem o exterior, o Senhor ainda olha o nosso interior. O Senhor ainda olha as nossas ações perante Ele. Jó está comovido por aquelas palavras. Ele começa a se defender. Ele começa a lutar com aqueles homens em palavras, a dizer que ele tem permanecido na presença de Deus. Ele começa a permanecer e dizer que ele é justo na presença de Deus. Ele começa então a se defender, mas ele começa também a se entristecer. Ele começa a falar: quem dera que no ventre da minha mãe eu tivesse morrido. Quem dera o Senhor me levasse em uma dessas noites em que me reviro na cama e não consigo dormir. Quem sabe há pessoas em casa nesse momento nos assistindo que estão passando por esta mesma situação. Viram-se durante a noite, não conseguem dormir, desejam a morte. Há momentos em que o próprio Jó fala: quem dera eu morresse estrangulado, quem dera o Senhor me desse a morte ao invés da vida. O Senhor me trouxe aqui nesta manhã, eu já estou finalizando para te dizer: aquieta-te, aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Bildade, um de seus amigos, 6 versículos ele usa para acusar Jó. 6 versículos. Sabe quantos Jó usa para se defender? 6 capítulos.
Sabe o que o Senhor está te dizendo aqui nessa manhã? Aquietai-vos. Às vezes é uma palavra que nós ouvimos, é um não, é um porém, é uma controvérsia contra as nossas vidas, e nós ficamos a manhã, à tarde e à noite nos defendendo, mas o Senhor está te dizendo: aquieta-te. Enquanto eles estão no meio de toda aquela discussão, se levanta um redemoinho e fala: quem são esses que com palavras de sem entendimento falam, pensando ter o meu conhecimento? No meio do redemoinho, o Senhor fala: agora a ti, Jó, cinge os teus lombos, e eu falarei contigo como homem. O Senhor está falando àqueles que têm reclamado, àqueles que têm murmurado, quem sabe desejado até mesmo a morte: onde tu estavas quando eu formava a terra? Onde tu está a cada manhã quando eu ordeno que o dia inicie? Onde tu está? Onde tu estava? Diz o Senhor, quando os pássaros clamam por comida e eu alimento os seus filhotes. 28 anos, pastor, nós oramos tentando entender a situação que o meu pai vivia dentro da minha casa. Sabe o que o Senhor falou? Nada. Até hoje nós não entendemos o porquê de sofrimento de um homem justo, o porquê de sofrimento de um homem que, mesmo tendo as suas forças tiradas a cada dia, se dobrava na sua cama e orava ao Senhor a cada noite. Sabe o que o Senhor falou para nós? Sabe qual foi o motivo que o Senhor nos deu por tanto sofrimento? O Senhor não disse uma palavra. O Senhor não disse nada. E o Senhor está dizendo a pessoas aqui que estão passando por situações difíceis: o Senhor se levantou no meio de uma tempestade, no meio de uma forte onda, e falou: Jó, cinge os teus lombos novamente, e eu vou falar contigo como homem. Onde tu estás? Onde tu estavas quando peguei o Leviatã da boca, e ele me suplicou por misericórdia? Onde tu estavas quando eu subjuguei ele? Onde tu estás? O Senhor trouxe aqui nessa manhã para te dizer: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa situação, este mar revolto, aquietai-vos, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor agir. Eu me inquietava ontem, pastor, eu terminando 2 horas da manhã, cansado, eu só queria dormir, eu só queria descansar um pouco, e eu estava preso nessa palavra, e eu falava: Senhor, já são 2 horas da manhã, eu não posso terminar essa mensagem sem falar de Jesus. Eu não posso terminar essa mensagem sem falar do Senhor. Desceu uma glória naquele lugar, desceu a presença de Deus. Fala para minha igreja: Jó muitas vezes não aguentou calado, mas fala de um que, mesmo sofrendo, mesmo cansado, mesmo tendo no seu corpo as marcas da cruz, sofreu todas essas coisas calado, sofreu todas essas coisas sem sofrer, foi morto naquela cruz, mas venceu sem dizer uma palavra. Nós não precisamos falar nada, o Senhor não precisou falar nada. O Senhor venceu este mundo, o Senhor venceu tudo aquilo que se levantou, tudo aquilo que o acusaram. Quem sabe tem te acusado tantas pessoas. O Senhor está te dizendo: você não precisa se defender, você não precisa mais desejar a morte, você não precisa mais, como na palavra que nós lemos, desejar as tristezas, quem sabe até mesmo o leito da sua morte. O Senhor está te dando resposta que nessa manhã: persevera. O Senhor só precisa da tua perseverança. Aqueles que falavam contra Jó foram os mesmos que receberam a voz do Senhor. Vão, se arrependam, peçam oração a Jó, quem sabe ele terá misericórdia de vocês. Quando aquele homem orava pelos seus amigos, a sua sorte foi mudada, a sua saúde foi restituída, toda a sua casa, tudo que ele tinha, foi dado em dobro. Ele tinha 3 filhas, 7 filhos, o Senhor deu 3 filhos, 3 filhas, 7 filhos, e a beleza deles não se comparava de nenhuma outra. Fique em pé nessa manhã.
aquilo que você tem passado, amém, aquilo que você tem passado, não é nem sombra daquilo que o Senhor está preparando para a tua vida. Ainda que, quem sabe, como meu pai, você tenha que passar a sua vida inteira abaixo de algum sofrimento, de alguma doença, de alguma enfermidade que o médico disse que não tem mudança, ainda que a tua bênção não venha nesta terra, o Senhor está te dizendo que em breve o Jordão irá se abrir novamente. Quando o Jordão se abrir, nós iremos passar, e essa terra que nós iremos obter, ali cessará todo choro, todo pranto, não haverá lágrimas, bastará o Senhor naquele dia, bastará a sua presença. Quem sabe você tem passado por momentos de dificuldade, eu quero te convidar para passar aqui na frente. Você que precisa de uma oração dos homens de Deus, você que precisa de uma resposta, que tem visto os seus dias serem difíceis, que tem lutado, o Senhor tem uma paz para enfrentar essa situação. Quem sabe Ele não vai ter a tua vitória hoje, mas Ele vai te dar força para passar por essa situação. O Evangelho verdadeiro foi pregado aqui nessa manhã. O Senhor muitas vezes não nos livra, mas Ele nos ajuda a passar. Ele nos ajuda e nos dá força. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Estenda a sua